Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, dessa vez sim, para falar do plano de sócios do Vascão. Coisa que eu tentei começar a fazer no vídeo anterior, mas onde eu acabei só fazendo um desabafo sobre a minha experiência com o programa ao longo dos anos. Se você não viu, vou deixar um link para ele aí na descrição. Enfim, hoje vou fazer um vídeo menos pessoal e mais analítico, tentando aí analisar, mais a fundo o plano de sócios do Vascão e no final dando algumas sugestões para que ele possa ficar ainda melhor. Vamos nessa? Bom, para quem pergunta como ser sócio torcedor do Vasco é muito simples. Se você entrar no site oficial do clube, vasco.com.br, já aparece de imediato uma página inteira te oferecendo o plano de sócios. É até difícil de escapar. Se você não prestar atenção no botão clique aqui para entrar no site, lá no cantinho, acaba entrando na área de cadastro até sem querer. Nessa área de cadastro, você vai ver que existem 4 planos atualmente para quem quer ser sócio. O Sempre a Seu Lado, Amor Infinito, De Norte a Sul e Almirantinho. As categorias Sempre a Seu Lado e Amor Infinito têm como público-alvo o torcedor que vai aos jogos, porque o grande benefício delas é realmente na hora de ir para o estádio. Até por isso, elas são divididas em subcategorias: social, VIP e arquibancada. Na categoria Sempre ao Seu Lado, você paga mais, R$100 por mês na subcategoria arquibancada, por exemplo, mas também, a partir daí, todos os jogos que você quiser ir do Vasco em casa, você vai de graça. Só tem que avisar lá no site que vai. Fora isso, você ainda tem prioridade para garantir o seu ingresso, pode comprar um ingresso para mais um acompanhante, ganhar uma camisa exclusiva depois de um ano de sócio, em caso de renovação por mais um ano, e tem os clubes de vantagens lá. Inclusive, o pessoal deve ganhar essa camisa exclusiva daqui a pouco, lá para abril. Vamos ver como que ela é. Se você for do plano Amor Infinito, você paga bem menos, R$25 por mês no plano arquibancada. Mas aí tem que pagar pelo ingresso, Mas ainda assim, paga com desconto que pode chegar até 70%. Tem prioridade na compra, pode comprar ainda outro para um acompanhante, esse sem desconto, e participa dos clubes de vantagens. Depois desses, tem a categoria de Norte a Sul, que custa R$15 por mês e tem como alvo os torcedores do resto do Brasil ou que vão pouco aos jogos. É uma categoria que até dá prioridade na compra dos ingressos, mas sem descontos, e participa do clube de vantagens. Fora esses, ainda tem o Almirantinho, que é o plano só para crianças até 12 anos, custa R$10 por mês e que, na moral, só serve mesmo para o moleque tirar onda de sócio do Vasco na escola. O que tá bom demais, Queria eu, nos meus tempos, poder mandar essa. Bem, na galera que respondeu a minha enquete, a maioria disse não ser sócio ou porque não vê benefícios ou porque não tem grana para se associar. Mas muito torcedor que é de fora do Rio, mesmo assim é associado ao plano de Norte a Sul e diz que é sócio só mais para ajudar o clube mesmo, não vê muitos benefícios. Fora esses, tem muitos no plano Amor Infinito e alguns no Sempre ao Seu Lado, que são os planos pensados para quem vai nos jogos mesmo. Esses são, sem dúvida, os mais satisfeitos com o plano gigante, o que faz muito sentido. Mas deixa então eu dar a minha opinião sobre o atual plano de sócio torcedor do Vasco, o gigante. Eu acho que é um plano, em muitos aspectos, melhor que o anterior, o Vasco é meu. Primeiro, porque ele é mais abrangente. O cara que quer ser sócio sem esperar nada em troca, só para contribuir mesmo, para dar aquela ajuda, pode pagar R$15, que é tranquilo, e ajudar. No projeto anterior, o plano mais barato era de R$25, depois subiu para R$35, se não me engano. Quer dizer, já é mais salgado, Por outro lado, se o cara tiver com a situação mais folgada, quiser ter mais benefícios, ele pode contribuir pagando bem mais, até R$180 por mês. No projeto anterior, se não me engano, o máximo que dava para pagar era R$70. Na parte de clube de benefícios, esse também é bem melhor que o anterior, que só dava participação no Por um Futebol Melhor mesmo, que é um clube de vantagens em que quase todos os clubes com sócios torcedores estão. No atual, além desse, ainda tem mais um clube de vantagens exclusivo, tem o lance das experiências lá, que nos depoimentos que vocês deixaram aí, disseram que é meio difícil de conseguir, mas que, enfim, é um benefício a mais do pacote. A única desvantagem em relação ao plano anterior, para mim, e que é uma grande desvantagem, é tirar o direito a voto, Um clube que tem uma história tão democrática quanto o Vasco e que se orgulha tanto disso, não podia tirar essa possibilidade do sócio-torcedor. Só desse esse direito para quem entrasse nos planos mais caros, que só deixasse votar depois de 3, 5, 6 anos de contribuição,
mas alguma maneira de fazer o torcedor poder votar até para, repito, fazer o Vasco voltar a ser democrático e popular como na sua origem, tinha que ter. No mais, o que eu posso dizer? Esse plano de sócio-torcedor, para quem frequenta sempre o estádio, é excelente. Na época em que eu era um desses, que ia em quase todos os jogos em São Januário, eu daria um rim para poder ter um esquema desses. Comprar pela internet, poder entrar usando a própria carteirinha, sem precisar enfrentar fila nem nada, é muito luxo. Quantas horas de vida que eu perdi em filas em São Januário, eu poderia ter ganhado com um esquema desses. Sem falar nos descontos, né? Não é à toa que muitos dos sócios do Sempre ao Seu Lado falaram que passaram a ir até mais nos jogos depois que se associaram. Com todas as facilidades e com ingresso de graça, por que não é mesmo? O problema desse plano está justamente aí. Tirando o torcedor que frequenta os estádios e aquele outro que se associam só para ajudar o clube mesmo, que são poucos, o plano acaba não sendo atrativo para mais ninguém. Eu não acho que seja coincidência que o plano de sócios nunca tenha ultrapassado muito o número de torcedores que vão ao São Januário por conta disso. É basicamente só aquela galera que está ali na arquibancada mesmo que o plano atende. Hoje, segundo um artigo que saiu recentemente na imprensa, o Vasco conta com 12 mil sócios. Com o time desse ano agora empolgando, começando a vencer tudo, pode até ser que a torcida volte a encher São Januário e o apelo para ser sócio aumente. Mas vai, sendo bem otimista aqui, chegar ali em 24 mil, 30 mil sócios torcedores, no máximo. E a gente sabe que a torcida do Vasco é muito mais que isso. Eu acho que o plano de sócios tinha que olhar com muito mais carinho para o torcedor de fora do estado. Eu que cresci no Rio, mas já moro em São Paulo há quase 10 anos, posso testemunhar como o torcedor de fora do estado é negligenciado. E o Sobre Vasco me mostrou como a torcida do Vasco em outros estados é numerosa e apaixonada. O Vasco tinha que estar mais atento a isso e bolar maneiras de fazer esse torcedor ver reais benefícios em se associar. Eu sei que o clube atualmente já se preocupa em fazer alguns eventos quando o Vasco vai jogar fora, permitindo que alguns sócios conheçam o elenco, que é uma parada legal, é um começo, mas podia ser muito mais. Por que se limitar a fazer esses eventos só quando o time está na cidade? Por que não fazer um tour itinerante do Vascão por todo o ano, por todo o Brasil, reunindo sócios torcedores e aproveitando para cooptar novos? Tentar organizar consulados vascaínos nas cidades, que nem o Inter, que está longe de ser um clube nacional como o Vasco, já faz. Bolar maneiras de criar um vínculo mais direto com o torcedor, para ele sentir que, em se associando, ele está realmente fazendo parte do Vasco. O e-mail que o clube mandou para os sócios torcedores, falando que o Fabuloso estava contratado, é um pouco do que eu estou falando, mas nem arranha as possibilidades do que o clube poderia fazer. Viajando aqui, eu, por exemplo, gostaria de ver não só o sócio-torcedor com direito a voto, mas podendo votar pela internet. O Júlio Brandt chegou a levantar essa proposta na sua campanha e eu acho que seria uma grande bola dentro. Eu, mesmo tendo sido sócio adimplente do Vasco por 6 anos e tendo passado por 2 eleições, nunca pude votar. Porque apesar de morar relativamente perto do Rio, as eleições do Vasco são no meio da semana. No meio da semana mesmo, tipo terça-feira. Nem pra ser numa segunda ou numa sexta e dá pra emendar com o final de semana. E ainda por cima, vive sob o risco de serem adiadas por alguma liminar da justiça, algum sócio que entra com protesto. Com voto pela internet, nada disso seria problema. O Fernando Borges, por exemplo, sugeriu que houvesse atendente do Gigante durante os jogos do Vasco. Olha que boa ideia. O Vascaíno de Manaus, Natal, Goiânia e mesmo os do Rio. Quando vai num jogo do Vasco, vê o time de perto, sente aquela emoção da galera, tá no momento mais propício para se tornar sócio do Vasco. Se tivesse um atendente ali para oferecer a adesão ao plano na hora, quantos sócios novos o Vasco não conseguiria? Outra boa ideia também foi o Davi Câmara. O Vasco criar uma surprise box, como essa que estão na moda agora aí, pro sócio do Vasco. Ah, mas não dá para fazer porque custa caro. Ora, cria um plano especial com um preço de acordo que viabilize o torcedor a cada mês, ou de 3 em 3 meses, ou 2 vezes por ano, sei lá, receber uma caixa com um monte de apetite temático do Vasco, por que não? Outra opção aqui, ó, pensei agora, uma categoria de sócio-torcedor, cobra aí o preço que for, que todo ano ganhe, junto com o lançamento, o novo modelo da camisa oficial do Vasco. Que tal? Tô viajando demais. Não dá pra fazer porque falta dinheiro, falta logística, seria inviável por um motivo ou por outro? Ok. Então podia começar pelo básico, tratando o sócio-torcedor com respeito que ele merece, porque eu já tive experiências ruins com o atendimento do Vasco, e pelo que vocês me falaram, o mau atendimento continua. Ter mais transparência com o dinheiro do sócio-torcedor,
Porque a gente quer saber se nosso dinheiro está indo para contratar jogador ou para encher tanque de gasolina de dirigente. Ah, mas não dá para discriminar o dinheiro que entra do sócio-torcedor. Melhor ainda, transparência para o orçamento do clube inteiro, então. Tá precisando. Cadê a auditoria que iam fazer e fica sempre só uma promessa? E lógico, a volta do direito a voto, que isso já teve, então nem dá para falar que não pode, né? Só isso já seria aí um bom começo. Mas e você? Tá curtindo o plano de sócios? Não é sócio ainda? Por quê? Acha que o plano pode melhorar? Diz suas sugestões aí nos comentários. E não se esqueça de assinar o canal para não perder os futuros vídeos que já estão aí saindo do forno. Beleza? A gente vai se falando.